Seguinte, meus amigos, vocês sabem que o Flamengo está na expectativa de avançar em algumas contratações. Existem algumas contratações no Flamengo que elas estão em stand-by. E o Flamengo pretende fazer alguns investimentos novos agora na metade da temporada. E uma dessas é o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá, ele está passando por um extenso e estressante tribunal de justiça lá, com acusações na Europa por envolvimento ali. Nação flamenguista, né? A mídia palmeirense discutindo aí um possível chapéu de Leila Pereira pra cima do Flamengo. Eu fiquei com a orelha em pé. Será, pessoal? Será que o Palmeiras vai tentar também Lucas Paquetá? Pois é. O Flamengo está interessado sim em Lucas Paquetá, dependendo do seu julgamento, né? Da sua punição, se tiver punição, que ainda está em andamento. Vale ressaltar que Paquetá é cria do Flamengo, Paquetá é torcedor do Flamengo. Então, pessoal, eu sou bem realista e bem sincero, né? Dificilmente eu me vejo Lucas Paquetá ir para o Palmeiras. Não existe isso, né? Não existe, né? Eu acho que se tiver um clube do futebol brasileiro para Lucas Paquetá vir e voltar a vestir a camisa, é o Flamengo, né? Mas futebol é futebol. Eu nunca duvido de nada, né? O que será que os palmeirenses estão achando? Será que eles estão realmente acreditando que Lucas Paquetá vai jogar no Palmeiras? Ou que Lucas Paquetá vai voltar para sua casa, retornar para o Flamengo, né? Seria uma boa contratação, uma contratação de peso, né? Lembrando que tem um Mundial aí no meio do ano, né? Então é isso, vamos acompanhar o vídeo, crédito do vídeo, opina por, link na descrição. Final do vídeo eu deixo a minha opinião, vamos lá. Esse aqui, lá no portal do Terra. É assim, tô falando o nome do portal, já tô colocando as cartas na mesa, porque o assunto que a gente vai discutir aqui agora, muitas pessoas podem questionar. Até eu mesmo vou questionar, tá bom? Até eu mesmo vou questionar e vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com isso. É o seguinte, meus amigos. Vocês sabem que o Flamengo tá na expectativa de avançar em algumas contratações. Existem algumas contratações no Flamengo que elas estão em stand-by. E o Flamengo pretende fazer alguns investimentos novos agora na metade da temporada. E uma dessas é o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá, ele está passando por um extenso e estressante tribunal de justiça lá, com acusações na Europa por envolvimento ali com casas de apostas esportivas. Isso daí já não é segredo para ninguém, tá acontecendo, até porque a Federação Inglesa lá de Futebol, acho que é a Federação Inglesa, né? Eles estão pressionando para que o Lucas Paquetá seja banido do futebol. O que eu acho, sinceramente, que é um grande exagero. Já falei aqui algumas vezes. Tudo bem, Neto, mas o cara fez cagada, tem que ser punido. Concordo. O cara fez cagada, tem que ser punido, exatamente. Se existe artigo, se existe regra, se existe leis, ela tem que ser aplicada. Mas banir o cara do futebol pro resto da vida, aí eu acho que é um certo exagero e pesando a mão. Eles podem até banir, a gente vai banir ele do futebol inglês. Aqui a gente não quer mais ele. Tudo bem, eu entendo. Agora, banir o atleta de vez, eu acho que é uma mão muito pesada, é um exagero. É um exagero, visto que o atleta tem uma carreira muito curta. Muito curta. Mas vamos lá. Então, tá tendo toda essa movimentação e o Flamengo, ele deixa ali uma sinalização de que uma proposta em breve pode avançar. Até porque, tecnicamente e taticamente falando, o Lucas Paquetá, ele é um jogador que é um ídolo da torcida, ele se tornou um grande símbolo também, porque ele veio lá da cria do Ninho do Urubu. E também, tecnicamente, ele é um jogador considerado estrategicamente importante e que pode fazer a diferença ali no setor intermediário do Flamengo. Então, olha só. A possível volta de Lucas Paquetá ao futebol brasileiro movimenta os bastidores da atual janela de transferências. A matéria aqui, tá? Conforme informações obtidas pelos veículos especializados, o meio-campista está sendo avaliado para uma eventual negociação com Flamengo ou Palmeiras. Vamos ver.
sendo que o clube carioca aparece atualmente como mais interessado em repatriar o atleta revelado pelas suas categorias de base. O clube inglês detém os direitos do Paquetá e já sinalizou que está disposto a vender o jogador ao fim da temporada europeia. De acordo com a apuração do portal britânico Clarent Hugh, os valores giram em torno de 187 milhões e 224 milhões. E uma proposta no patamar mínimo já seria considerada suficiente para concluir a transação. Proposta alta, né? 187 milhões, altíssima. Para os clubes brasileiros é alto. O Flamengo, nesse cenário, surge como principal candidato a concretizar o retorno do jogador no país. O Palmeiras, por sua vez, embora não tenha feito movimentações recentes, pode entrar na disputa, dependendo da saída de peças importantes do elenco, como Richard Rios. Aí eles falam aqui do julgamento, né? Que está acontecendo lá na Inglaterra. E eles terminam concluindo sobre essa situação. Pessoal, temos que ser realistas. Eu não vejo, não enxergo o Lucas Paquetá indo jogar no Palmeiras, né? Então, para mim, que se um dia ele voltar para o futebol brasileiro, ele vai voltar para o Flamengo, né? Porque é o clube de formação, é o clube que ele gosta, é o clube que ele ama, né? É o clube que ele torce. Então, não teria sentido algum um cara que é formado, se declarou flamenguista, ir para o Palmeiras. E eu também não vejo o Palmeiras fazendo proposta por um jogador como esse, né? Até porque tem todas as características de ser flamenguista, né? E aí ia chegar marcado. Eu não vejo isso, né? Para mim, não existe, né? Lucas Paquetá, se tiver de voltar, vai voltar para o Flamengo, né? Situação aí do Palmeiras e das perspectivas do atleta vir pro Brasil. Mano, vamos lá, tá? Existe sim o assunto da saída do Richard Rios. Só tô vendo se o microfone tá ligado aqui, porque às vezes ele desliga. Isso é fato. O Richard Rios pode ser que venha a ser negociado em breve. Inclusive, existem sondagens e propostas de boas equipes europeias para isso. Então, provavelmente é um cara que vai gerar caixa. E acredito até que o jogador, empresário, já está meio afim de aproveitar essa janela de oportunidade aí logo após o Mundial. Acredito que vai ser logo após o Mundial, uma eventual saída do Richard Rios. Vamos ver. Agora, eu rodei os portais do Palmeiras e eu não encontrei essa informação. Tem o Facincani, que sempre traz informações sobre jogadores que estão sendo sondados e tudo mais, nomes que a diretoria está especulando. Só que eu também não vi nada lá no canal do Facincani. Eu não estou falando que a matéria é mentirosa, pelo amor de Deus. Mas tem também aquela jogada de empresário. Coloca o nome do Palmeiras aí. Acho que até o Botafogo já apareceu também matérias ligando o Botafogo a isso aqui. Nessa daqui tá falando sobre o Palmeiras. Mano, eu não vi nada, tá? Só que assim, eu já vou adiantar então. Já que surgiu o assunto, eu vou adiantar. Eu não acredito, Leila, que Leila, Barros, Abel, enfim, que o Paquetá seja um bom nome pro Palmeiras. Uma porque é um jogador que vai sair muito caro. Outra porque ele já tem uma identificação muito grande com o Flamengo e se for voltar pra cá, provavelmente vai ser pro Flamengo. Não vejo assim, nem o Andreas vocês conseguiram colocar negócio. E a hora que ofereceram uma grana, hein? Ofereceram camisa 10 e o cara não quis. Então, não acho que é um jogador que encaixe no Palmeiras. Não que seja um jogador ruim. Não é um jogador assim que o torcedor do Palmeiras olha e fala: nossa, eu quero esse jogador no Palmeiras. O Andrés, eu já vi muitos torcedores relatando: esse cara poderia vir pro Palmeiras. Nunca vi nada sobre o Lucas Paquetá. Também não duvido de que isso aconteça assim. Palmeiras tentar proposta. Por quê? Já tentou Bruno Henrique do Flamengo, já tentou Gabigol. Na hora que viu que ia sair mesmo, ela tirou a proposta, graças a Deus. Já tentou Andreas. Já quis o Pedro. Então também não duvido que seja verdade. Eu não estou falando que a reportagem é mentirosa, pelo amor de Deus. Eu só estou falando que nas mídias palestrinas eu não vi essa notícia. Mas, de qualquer forma, nós estamos colocando aqui já todo o detalhe e também já estou pontuando que não é uma contratação que eu acho interessante, não. Sendo muito sincero mesmo. O que vocês acham a respeito disso? Coloca
nos comentários aí, nas opiniões. Pois é, pessoal, é como o Neto aí mesmo falou, né? Deixou sua opinião, ele foi bem realista e eu acho que ele tá mais do que certo. Não tem condições de um jogador ser identificado com a camisa do Flamengo, como é Lucas Paquetá, e o Palmeiras ir atrás. Eu não acredito, mas eu não duvido, é como o Neto falou, né? Já foi atrás de Pedro, já foi atrás de Gabigol, já foi atrás de Andreas Pereira. Ok, Andreas Pereira não é nem tanto assim identificado com a camisa do Flamengo, né? Mas Gabigol é o segundo ídolo do Flamengo. Pedro, ídolo, né? E Bruno Henrique, ídolo. E todos esses aí, o Palmeiras já foi atrás. Então, pra mim, eu não duvido de nada, né? Isso aí eu não duvido. Pode acontecer? Claro que pode, né? Porque eu não duvido vindo isso de Leila Pereira, né? Mas a tendência é, se realmente Lucas Paquetá quiser voltar para o futebol brasileiro, se ele tiver disposto, dependendo, se ele não sofrer punição ou se ele sofrer só valer ali na Europa, né, na Inglaterra, caso ele queira vir para o futebol brasileiro, eu acho que o clube será o Flamengo, né? E o Flamengo talvez estivesse até interessado sim em Lucas Paquetá, por que não? É um jogador que se identifica com a camisa do Flamengo, é um jogador que joga em várias posições, é um jogador que, para mim, chegava para somar, chegava para ser o substituto ali de Arrascaeta. Então, sem sombra de dúvida, é um jogador, quando o jogador chega para somar, pessoal, sempre é bem-vindo, né? Claro, é um jogador caro, é um jogador que ainda tem mercado na Europa, é um jogador que está envolvido nessa questão aí desse processo, desse julgamento que ainda tá rolando e vai rolar. Talvez vá até o final da temporada esse julgamento, né? É um julgamento bastante comprido, bastante intenso, bastante longo. Mas é isso, eu não vejo o Lucas Paquetá vestindo a camisa de outro clube, principalmente de um rival, né? E queira ou não queira, hoje a rivalidade interestadual, né? A maior do Brasil, para mim, é Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, né? Claro, tem algumas rivalidades estaduais, né? Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, mas essa rivalidade Flamengo e Palmeiras ganhou força, né? Ganhou força principalmente depois que os dois começaram a dominar o futebol sul-americano, né? O Flamengo dominou um período, depois foi o Palmeiras, depois foi o Flamengo de novo, depois foi o Palmeiras. Só quem se meteu agora nessa jogada aí, um ano o Fluminense ganhando a Libertadores, e o ano passado o Botafogo ganhando Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? Mas mesmo assim, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, né? E a gente espera que realmente venha pro Flamengo, né? Lucas Paquetá. Mas eu já vou adiantando aqui, eu acho muito difícil essa contratação de Lucas Paquetá, né? É um jogador caro, né? Quase 200 milhões de reais, pessoal. Isso aí tá fora do orçamento do Flamengo, tá fora de todas as expectativas, né? Claro, tudo é negociado, né? Claro que o clube vai pedir os valores que ele acha justo, né? Nem sempre aqueles valores que são pedidos são realmente executados, né? Mas isso aí tudo, pessoal, depende de Lucas Paquetá. Um exemplo. Lucas Paquetá foi suspenso, não pode jogar na Europa. Então ele vai ter que voltar para onde? Para o futebol brasileiro. Você acha que ele voltando para o futebol brasileiro, o clube não vai poder segurar ele lá sem jogar, né? Com certeza vai ter um período, ou vai ser em todo o resto de carreira de Paquetá. Ele não vai poder jogar no campeonato inglês, né? Nas competições europeias. Então, o clube não vai sustentar o jogador lá, ele vai querer vender, né? E quando ele fala em vender, o clube sempre citado vai ser o Flamengo, né? Claro, o Flamengo também vai botar a corda no pescoço do time lá, né? Porque não vai ter opção, ou vende ou não vende, né? Ou vende ou paga salário, né? Mas eu acho que isso é assunto para mais um pouco na frente, né? Mas, para mim, esqueça, né? Palmeiras, Lucas Paquetá não venha. Se tiver de vir, é para o Flamengo. Deixa sua opinião aqui nos comentários, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.